Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E estamos na segunda-feira falando do CTV, Conselho para toda a Vida. E eu quero convidar você a ficar comigo, porque eu tenho uma mensagem poderosa para você. E tenho certeza que essa mensagem vai transformar a sua vida. Afinal de contas, estamos falando sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a palavra, isso, o verbo que ele se encarnou e habitou entre nós. Estamos falando sobre ele, sobre Jesus de Nazaré. Por isso eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo, comente, compartilhe. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? Livro de João, capítulo 5, versículo de número 5. A Bíblia vai destacar, olha o que Jesus está dizendo, a palavra do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu vou refrisar, versículo de número 6. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado ali há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus faz para o homem, não é? Uma pergunta muito forte. Por isso eu quero chamar a sua atenção hoje para quanto tempo esse homem estava vivendo nessa situação. Ora, quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, vamos entender, ou quando pegamos até mesmo um dicionário, vamos entender que a palavra há muito tempo, ou havia muito tempo, como a Bíblia destaca, é usada para indicar algo que ocorreu no passado, e destacando a passagem de tempo desde aquele momento até o tempo presente. E é utilizado para descrever eventos ou situações que estão distantes no tempo, mas cujo efeito ainda pode ser sentido. Pode ser sentido. Há muito tempo o homem está deitado sobre uma esteira. Por quê? Alguma coisa aconteceu com ele. Quando Jesus se encontra com ele no templo, um lugar mais distante, e vê ele bem, com saúde, andando para cima e para baixo, Jesus olhou para ele e disse: olha, cuidado, vigia e tome cuidado para você não pecar. Por quê? Para que não te suceda coisas piores. Então, quando vemos ele deitado aqui na cama, sobre uma esteira, como a Bíblia relata pra gente, é porque ele cometeu um delito, cometeu um pecado, e esse pecado ocasionou sobre a vida dele algumas consequências. E uma das consequências que foi sobre ele foi ele ficar paralítico, a parte de baixo do seu corpo não funcionava mais. Ele era um homem paralítico, mas ele ficou sabendo que havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda, e ele foi encaminhado para esse tanque. E lá ele estava. Já havia 38 anos. Olha o tempo aqui. 38 anos. Está indicando que fazia um bom tempo, que lá no passado aconteceu algo e isso estava refletindo no tempo presente. Ele estava sentindo as consequências. Havia muito tempo que ele estava ali. E Jesus sabia disso. Irmão, quem sabe o irmão que está do teu lado não sabe há quanto tempo você está sofrendo. Quem sabe o amigo da rede social não sabe há quanto tempo você está nesse estado. Mas Jesus sabe desde quando você entrou nessa situação até o presente momento. E ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Porque a Bíblia relata para nós que um certo tempo um anjo descia, movimentava as águas e retornava. E o primeiro que entrava naquele tanque, depois da água agitada, era curado de qualquer enfermidade. Então está determinando um tempo que o anjo descia. Um anjo descia em um certo tempo. Então o anjo descia, movimentava e subia, mas o homem continuava paralítico. O anjo descia, movimentava as águas, subia novamente, mas o homem continuava paralítico. O primeiro que ali entrava era curado. Isso significa, embora a Bíblia não dá para nós aqui condições de entender que alguém foi curado naquele tanque, mas a Bíblia fala que o primeiro que ali entrava era curado. Então, alguém estava na fila. Passou, foi curado e voltava para casa, e o homem continuava ali naquele estado. Alguém ultrapassava a vez do homem, porque ele dizia, e foi isso que ele disse para Jesus: toda vez que eu tento ir,
me arrastando, tentando, me esforçando para chegar no tanque, passa alguém na minha frente e entra primeiro do que eu, e eu continuo na mesma. Eu continuo vivendo a mesma situação. Já havia muito tempo ele nesse estado. Todas as tentativas dele, até aquele momento, não tinha trazido resultado para ele. Mas ele continuava esperando o seu momento. Olha que lição maravilhosa que temos aqui. O homem, mesmo com tantas tentativas de fracasso, porque ele achava que ia dar certo e não dava, ele não desistia. Ele continuava esperando o seu momento. A Bíblia é taxativa em dizer que havia há muito tempo que ele estava naquele estado. Há 38 anos. Há 38 anos. E há quanto tempo ele estava querendo ser curado? Há tanto tempo ele estava insistindo e persistindo em uma situação para que essa pudesse ter mudança, mas não estava tendo. Olha, mas a Bíblia nos relata que Jesus, ele ia subir para Jerusalém. João está descrevendo isso. Jesus ia subir para Jerusalém para a festa. Mas antes dele ir para a festa, ele resolve passar nesse lugar, aonde estava aquele homem. Sabe por quê? Deixa eu falar isso para você, meu amigo. Jesus quer festejar, mas ele não quer festejar sozinho, ele quer festejar com você. Aleluia! Jesus quer se alegrar, mas ele não quer se alegrar sozinho, ele quer se alegrar com você. E é por isso que ele resolve passar em um lugar aonde os perfeitos, aonde as pessoas que estão são, não querem passar. Aonde havia muita gente ali, mancos, ressecados. A Bíblia fala que as pessoas doentes estavam ali, que tinha alguma deficiência, estavam ali, mas as pessoas perfeitas não queriam passar por ali. Mas o varão perfeito, aleluia, o varão perfeito resolve passar por ali. Jesus, o varão perfeito, resolve passar por ali. Por quê? Ele quer tirar você dessa situação que você está vivendo. Situação de lágrima, de sofrimento, de derrota, de choro, de angústia, de tristeza. Ele quer tirar você dessa situação para levar você para a festa, para você se alegrar. Jesus está afim de fazer isso com você. Mas é interessante que quando Jesus vai passar por ali e destaca a vida desse homem, no meio de tanta gente, Jesus destaca esse homem que estava ali havia muito tempo. Nós entendemos que esse homem tem uma preocupação, e a preocupação não é com ele próprio. A preocupação é com os outros, porque temos uma facilidade de estar ligado aos outros, estar ligado ao próximo, mas não no amor que Jesus disse para nós, amar o teu próximo como a ti mesmo. Temos uma facilidade de estar ligado aos outros, ao próximo, por ver a situação deles, porque fulano está bem, porque fulano conseguiu, porque fulano está subindo e eu estou aqui parado, porque fulano passou na minha vez, porque fulano puxou eu para trás e eu estou aqui. Vemos muitas pessoas sendo abençoadas e a maioria das vezes não conseguimos enxergar a nossa bênção. Mas Deus não está preocupado com o que os outros têm ou com o que os outros fazem. Ele está preocupado é com você. E por isso ele pergunta para o homem, queres ser curado? Jesus não perguntou para o homem quanto tempo ele estava ali. Jesus não perguntou para o homem quantas pessoas passou da frente dele e entrou nas águas que estavam agitadas. Não, Jesus não perguntou isso para o homem. Jesus perguntou para o homem, queres ser curado? Porque a intenção de Jesus não era movimentar as águas. Porque para movimentar as águas já tinha um anjo que, segundo João, descia e movimentava as águas. Jesus não chegou ali para movimentar as águas. Jesus chegou ali para movimentar a vida daquele homem. Eu vou refrisar. Jesus chegou ali para movimentar a vida daquele homem. Irmão, para de dar desculpa e falar para Jesus a respeito de fulano, de Bertano, de Cicano, porque eles estão conseguindo e você não. Jesus não está aqui ou não está aí do seu lado para movimentar a vida dos outros, porque a vida dos outros já está movimentada. Ele está querendo movimentar a sua vida. Por isso ele pergunta, o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Queres ser curado? É a pergunta. Queres ser curado? O que você quer que eu faça com você? Você quer ser curado?
É a pergunta que Jesus faz. E quando olhamos para essa pergunta, logo entendemos que Jesus está tirando toda a responsabilidade dele, do Cristo, e está dando a responsabilidade para o homem. Porque agora não dependia de Jesus para que o homem fosse curado. Escute isso com atenção. Não dependia de Jesus para o homem ser curado, porque Jesus já enfatizou: eu quero te curar. Agora a pergunta é: você quer? Agora depende de você. Irmão, Jesus está a fim de mudar a nossa vida. Jesus está a fim de mudar a sua história. Ele quer transformar você. Mas a pergunta é: você quer ser transformado? Você quer ser mudado? Não. Você quer receber aquilo que Deus tem para a tua vida? Você quer receber isso? A pergunta é essa: queres ser curado? Até que o homem vai responder para Jesus que quer, dando aí a desculpa dos outros que não leva, mas a verdade, ele quer, eu quero ser curado. Então Jesus vai dizer algumas palavras que vai mudar a vida daquele homem. São 4 palavras que Jesus vai dizer. Poderia falar 4 frases que Jesus vai dizer que muda a história daquele homem. A primeira é: você quer? Quando depende do homem agora, o homem responde: eu quero. A primeira é essa: você quer? Eu quero, Senhor. A segunda é: já que você quer, levanta. Levanta. Ou seja, já que agora você decidiu que quer, eu preciso que você levanta. Levantar aqui, quando Jesus está dizendo para um homem, significa tomar uma posição. Tomar uma posição. Porque tem tanta gente que da boca para fora fala: quero. Da boca para fora fala: eu quero ser curado, eu quero receber um milagre, eu quero a restauração, eu quero a restituição, eu quero, da boca para fora. Mas não depende só da palavra, que é a saída da boca. Precisamos tomar uma atitude. É que Jesus diz para o homem: então levanta-te, levanta, toma uma posição. É que tem tantas pessoas que querem, mas não querem tomar posição, porque o lugar que ele está é cômodo. Não é cômodo para ele. Acostumou naquela rotina, acostumou naquela zona de conforto e não quer mudança, porque a mudança exige posição. Eu preciso me posicionar para que haja mudança. Quando o anjo apareceu a Maria e disse que ela era agraciada por Deus, Deus achou graça a ela, e ela seria a mãe de Jesus, o Emanuel que ia nascer, raiz de Davi, Jessé, seria ela. Estava tudo na mão dela, mas ela precisava tomar uma posição. O anjo disse: se aceita? Se aceita? Sou tua serva, Senhor. Cumpra a tua vontade em mim. Ela aceitou. Precisa ter isso de nós, um posicionamento. Levantar significa tomar uma posição diante de Deus, que você quer e aceita a mudança e vai deixar a situação que está vivendo de lado para se comprometer com a voz e com o chamado de Deus para a tua vida. E temos mais. Jesus continua dizendo para ele, depois que ele toma um posicionamento: já que você levantou, agora toma a tua cama. Toma a tua cama. Tomar a cama significa, depois do posicionamento, não posso deixar a minha cruz para outro carregar. Depois do posicionamento, eu não devo levar a cruz dos outros. Depois do posicionamento, eu devo pegar a minha cruz e carregar ela. Porque o próprio Jesus diz: se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Posicionamento eu tenho. Agora que eu tenho posicionamento, eu tenho que pegar a minha responsabilidade. O meu compromisso, colocar sobre as minhas costas. Foi isso que Jesus disse para ele: toma a sua cama. Toma a sua cama. Tem tanta gente que não quer carregar a cruz dele. Está a fim de carregar a cruz dos outros, mas a cruz dos outros não traz salvação para a tua vida. Não traz salvação para a tua vida. Você tem que carregar a sua cruz. O único que carregou a cruz dos outros foi Jesus.
Jesus carregou a cruz dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Devemos ajudar. Tá difícil para um? Vou te ajudar, meu irmão. Vou te ajudar. Mas eu não posso deixar de carregar a minha cruz. A minha cruz tem que estar sobre meus ombros. Tem que ser homem suficiente, tem que ser mulher suficiente, tem que ser jovem suficiente, tem que ser um adolescente suficiente para dizer, não, eu assumo as minhas responsabilidades, o meu comprometimento com Cristo e vou. Jesus vai dar a outra palavra para o homem, que é a quarta palavra, de mudança. Agora, já que você quer ser curado, tomou um posicionamento se levantando, tomou a sua cruz e está sobre os seus ombros, é hora de você andar. Andar não é ligar para os comentários, é não deter-se com o falatório e não olhar para os ventos. Isso é andar, porque tem muita gente que tem se paralisado por causa do converseiro que escuta, por causa do comentário dos outros. Fulano, será que é crente de verdade? Será que ele teve mudança mesmo? Será que não está escondendo atrás da Bíblia? Será que ele vai ter um posicionamento de verdade mesmo? Vamos ver quanto tempo vai durar. Aí a pessoa se entristece, se abate. Irmão, você precisa andar, desliga-se dos comentários dos outros, desliga-se daquilo que prende você e anda, aleluia, e anda, precisa andar. Jesus disse isso algumas vezes, que precisamos andar, tomar a cruz e seguir. Seguir significa acompanhá-lo. Aonde ele for, eu irei. Preciso fazer isso. Acompanhar o meu mestre, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus. Eu preciso acompanhar a tua palavra. Eu preciso acompanhar o teu ide. Eu preciso acompanhar. Eu não posso ficar parado. Bartimeu, quando teve visão, ele não ficou parado na beira do caminho, mas ele saiu e seguiu a Jesus. Irmão, precisamos parar de olhar para o vento, porque Pedro, quando olhou para o vento, ele começou a afundar, mas quando Cristo ajudou ele e disse, homem de pequena fé, levantou ele sobre as águas, ele continuou andando até a direção do barco. Irmão, precisamos andar. Para de olhar para os outros, para de olhar para o vento, para de olhar para os comentários, para de olhar para os converseiros e olha para Cristo. É o que nós precisamos fazer. Olhar para Cristo. Quer ser curado? Quero. Tome um posicionamento. Levanta-te. Levantou? Agora toma a sua cruz, coloca sobre os seus ombros. Colocou? Agora bora. Vamos andar. Ande. Segue a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Sei que os músicos aí vão jogar pedra, mas é para nós seguir a Jesus. É para nós seguir a Jesus. Precisamos seguir a Ele. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua casa. Deixa eu orar pela sua família. Vamos orar junto? Deus Altíssimo e Santo, em Tua presença nós estamos, ó Deus. É bem verdade que precisamos tomar um posicionamento e no meio das adversidades se levantar, tomar a nossa cruz, colocar sobre os ombros e sair andando seguindo a Ti. Senhor, eu não sei, Espírito Santo, mas quem sabe eu estou falando com pessoas que desistiu da caminhada faz algum tempo. Faz um bom tempo, havia um tempo que esse homem estava paralítico, havia um bom tempo que ele estava nessa situação, e quem sabe tem pessoas assim, que há um bom tempo já está vivendo uma vida de conformidade, já se conformou com a situação e nem pensa em mudança mais, mas o Espírito Santo, depois dessa palavra, esse homem, esta mulher está dizendo, Senhor, eu estou me levantando, eu vou tomar a minha cruz e vou seguir o Senhor. Então ajuda ele, ajuda ela a se posicionar agora,
porta e sair andando em direção a ti. Oh, em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço, socorre esta pessoa, socorre esta família, socorre este homem, socorre esta mulher, socorre esse jovem, socorre esta criança, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, é momento de você se encontrar com Ele. O que eu faço, pastor, para mim se encontrar com Jesus? Aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. É o caminho. Isso, confessa a Ele que você o aceita como o único, suficiente Salvador da tua vida, da tua alma. Amém? Você que está afastado e deseja voltar para Jesus, não perca mais tempo. Volta para Jesus. Você é precioso para Ele. Ele conta com você. Toma a sua cruz e siga Cristo. É o que nós devemos fazer. Não olhar para os outros, mas olhar para Jesus. O homem é falho, mas Ele é perfeito. Ele é perfeito. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se assim Deus quiser, às 19 horas da noite, com o CTV, Conselho para toda a vida. Você que ainda não ouviu uma palavra para a família, toda sexta-feira nós estamos aqui às 19 horas da noite, Minha Família em Outro Nível. Se inscreva no canal, curte o vídeo, comente e compartilhe. Deus abençoe.